Puta, mas a maioria dos caras que compram é o cara que tá duro. Você vai atrapalhar o cara que tá duro. Porque geralmente a galera todo mundo já comprou alguma coisa, mas a maioria... Geralmente não. É a galera mais pobre que faz compra de fora, essas importações. A galera que tem dinheiro, a galera que é rica, ela viaja e tem R$ 1.000 de isenção. Vambora, seguir. Eu acho que eu vi o dado, acho que é 88%. É classe Eu não sei CD, exatamente. C, D e E, alguma coisa assim. Mas assim, naturalmente, são classes mais pobres porque é coisa mais barata. $50, cara. Não dá pra ser. Não é, o Luciano Huck não entra lá e não compra exato. parada. E mais do que isso, né? Blusinha. O que é uma coisa que eu até falei no plenário pros deputados do PT, eu falei, vocês querem mexer na compra online do pobre, $50, mas e os $1.000 de quem viaja fora? Por que vocês não mexem com o cara mais rico que pode ter a condição de sair do país e fazer a compra de $1.000? O próprio Lula comentou isso. Vocês querem mexer nos $50 do mais pobre. Então, agora que eles viram que a repercussão foi hiper negativa, eles querem voltar atrás, mas eles sempre quiseram taxar. Agora eles querem fingir que não... Então, pessoal, no momento atual, né, por conta da repercussão, inclusive comente aí a sua expressão, comente aí o que você acha. Você quer que taxa acima de $50, que não taxa? A sua opinião é muito importante. É justamente por conta da sua opinião que no momento a taxação abaixo de $50, ela, não vou falar que ela saiu da pauta, porque a pauta do governo é isso, é taxar tudo. Que seja abaixo de $50 e acima de $50 já taxaram em 92%, mas agora é taxar abaixo de $50. E foi a sua manifestação, foi você indo nas redes sociais, indo lá no seu deputado, pressionando o seu deputado, que no momento a gente vencemos, certo? Pode ser que no futuro venha de novo, mas conforme o Kim está falando, no momento o governo recuou por conta da sua opinião. Então comente aqui a sua opinião, que é importante. tem nada a ver com eles. Mas todo mundo sabe que quem sempre defendeu a taxação da compra online foi o Haddad, inclusive com o apoio do Alckmin, e agora o Lula, não, se a Câmara votar, eu vou vetar. Mas a Câmara não vai votar porque o governo não quer. Ele sempre quis isso. Ai. Então, se a Câmara, em relação à tributação, só vota o que o governo quer, porque se trata sobre o caixa do governo. Nenhuma matéria tributária votada no plenário da Câmara sem que o governo concorde. Entendi. Então tem esse ponto da hipocrisia, né? Pô, não vou mexer com os 1.000 do rico, mas vou mexer com os 50 do pobre. E o outro ponto é o seguinte, já estão pagando ICMS, já estão pagando 17% de imposto. E vamos lá, se o cara consegue produzir na China, pagar os impostos da China, trazer do outro lado do mundo, pagar ICMS e ainda ser mais competitivo do que o cara que tá aqui, meu amigo, tem uma coisa muito errada com o cara que tá aqui. Exatamente, cara. Não é que a gente próxima coisa que eu ia falar. Não é que a gente precisa taxar mais o cara de fora, a gente precisava ter diminuído o imposto aqui há muito tempo. Por que os caras das associações que pedem, por exemplo, pra taxar, não pedem pra desonerar? Porque é muito mais fácil você taxar o que vem de fora do que você... Porque pra diminuir o imposto, você precisa cortar gasto. E aí pra cortar o gasto, alguém vai perder. Então você precisa cortar super salários de juiz ou de promotor, você precisa... É só mais fácil foder os outros. Exato. É isso. Porque eu vou falar pra você, vem muita gente da grandes industriais, grandes empresários, vem falar comigo, porque, pô, é uma irresponsabilidade que você tá defendendo, né? Porque tem o chinês, vai quebrar tudo aqui. É o seguinte, ó, qual que é a agenda de competitividade pra indústria nacional que vocês promoveram nos últimos 80 anos? Vocês promoveram a reforma tributária? Vocês pressionaram a classe política pra fazer a reforma tributária? Não. Tá lá pelo menos, desde a Constituinte para só foi ser discutido agora. Tem mais de 30 anos depois. A indústria não moveu, os produtores nacionais não moveram 1 milímetro pra gente fazer essa discussão. Por que vocês não promoveram a reforma administrativa pra gente deixar de gastar o quanto a gente gasta com a elite do funcionalismo público? O funcionário público federal ganha o dobro do funcionário público municipal que tá aqui na ponta. Brasília tem os maiores salários do Brasil. Como? É Brasília que tem indústria? É Brasília que tem agro? É Brasília que tem a puta de uma economia pra pagar tudo isso? Por que os servidores públicos de Brasília são os mais bem remunerados do Brasil? É tudo dinheiro do resto do país que fica concentrado lá, e aí lá tem os maiores salários do funcionalismo público. E, inclusive, os outros funcionários públicos que pagam e a iniciativa privada que paga. Por que vocês nunca lutaram pra reformar isso? Por que vocês nunca lutaram? Quando eu fui relator de um projeto hiper chato, que você não vai querer saber nada dele, assim como a maior parte das pessoas não quer saber, porque é extremamente técnico, que é licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental, basicamente, um processo burocrático que você precisa passar se você tem uma atividade que polui, que desmata, que tem alguma coisa desse tipo.
A nossa legislação... Primeiro, não existe legislação federal. Tem mais de, assim, tem dezenas de milhares de resoluções, de atos normativos federais, estaduais e municipais que regulamentam isso. Então, a gente não tem uma legislação unificada, dificulta muito fazer uma ferrovia, fazer uma usina hidrelétrica, que é o que tem mais impacto ambiental. E aí, a gente não tem ferrovia, as nossas rodovias são um lixo, os nossos portos são um lixo, os nossos aeroportos são um lixo, e a gente não consegue escoar a produção. Só o agronegócio, pra você ter uma noção, conseguiria dobrar a produção sem usar assim, 1 hectare de terra a mais sequer, sem derrubar uma árvore sequer. Se a gente conseguisse escoar a produção do agro, se a gente tivesse ferrovia, se a gente tivesse porto decente para mandar para fora a produção do agro brasileiro, a gente conseguiria dobrar. O setor produtivo, assim, pouquíssimas vezes veio me procurar para essa pauta e eu encomendei um estudo da USP, da FIP, para saber o resultado desse meu relatório. Pô, era 150 bilhões de reais de impacto na economia, de ganho na economia, de aumento de investimento. Os caras moveram 1 milímetro para aprovar esse meu relatório. Aí agora a grande culpa da falta de competitividade da indústria nacional, do varejo nacional, é compra online? Desculpa, não é. Não é. Para mim, eu falo até essa analogia para eles. Vocês são o seguinte, vocês se acostumaram com o protecionismo brasileiro, vocês se acostumaram com um monte de impostos de importação, com um monte de proteção contra produtos de fora mais baratos e melhores do que os brasileiros, né? Vocês são igual uma criança que ficaram em casa foram cuidados pelos pais, sei lá, até os 80 anos de idade. Agora... Só uma pauta rapidinho aqui, deixando claro para vocês. Esse tema é extremamente pertinente para nós aí que vive, né, que trabalha com importados. Enfim, não é um canal de opinião política. Eu só tô trazendo esse tema aqui para vocês porque realmente faz parte da nossa realidade. É muito importante, certo? E o Kim, ele vem defendendo essa pauta. Eu não sei dos projetos do Kim, eu não sei de qual partido ele é, enfim. Eu só sei que ele está defendendo uma coisa extremamente importante para as pessoas que não têm tanta condição de comprar aqui no Brasil e quer comprar uma compra, né, fazer uma comprinha na China, na Shopee, na AliExpress, enfim, por isso que eu tô trazendo esse tema. Vocês não sabem pegar um ônibus aqui no canal, beleza? Vou deixar a sequência aqui do vídeo. Na esquina. É isso. Esses caras sendo protegidos a vida inteira. Sempre teve os grandes privilégios tributários que eu falo, boa parte deles vai para grandes empresários nacionais. Financiamento com juros subsidiado no BNDES, boa parte dele para grandes empresários nacionais. Né? E aí... Mas ainda assim é difícil pra caralho empreender no Brasil, cara. Então, por quê? Porque todos esses benefícios estão concentrados nos grandes. Quando você é um médio ou um pequeno vai tentar empreender, tudo é pra te sufocar. Agora, quando você é um grande amigo do governo, aí você é sócio. Agora, pro pequeno... É a mesma coisa. Faço uma analogia em relação a... Existe um monte de burocracia inútil que é aprovada no Congresso e que é imposta pelo Poder Executivo só para sufocar o pequeno. Às vezes é com a justificativa de que não, é para proteger o consumidor, é para proteger o trabalhador. Não, é para criar requisitos que só os grandes vão conseguir cumprir e matar os pequenos. É como se você criasse a exigência de que todo restaurante tivesse uma taça de diamante. Pô, os restaurantes de luxo vão adorar. Agora, todos os pequenos vão quebrar. E é absolutamente inútil essa exigência. Claro que eu tô dando um exemplo esdrúxulo para ficar mais evidente do que eu tô falando. Mas é um monte de, colocar 20 placas de não sei o quê, sei lá, aquela placa de espera o elevador chegar no seu andar, né? Ou placa que posto de gasolina precisa ter, que restaurante precisa ter, que ninguém nem vê. Pô, tive um amigo que tinha posto de gasolina e que falava que ele tinha um painel só pra colocar um monte de placa que a legislação obrigava ele a colocar, e que ninguém lê, ele deixava até escondido. Então, é um monte de burocracia inútil que só atrapalha ter código de defesa do consumidor em todo estabelecimento comercial. Quantas vezes você já foi... Eu nunca peguei. Quantas vezes você já foi no restaurante, Igor? O cara, sei lá, te serviu o prato errado, te cobrou errado na conta e você falou, não, me vê, chefão, me vê o código de defesa aqui que eu vou me defender agora. Porra, ninguém faz isso. Isso é óbvio que é pra financiar os caras que fazem código de defesa do consumidor. Então, assim, é um monte de burocracia inútil que vai pegando um lobby daqui, um lobby de lá, e vai atendendo e atende quem tá no topo. Só que agora, quem tá no topo tá vendo que nem com os benefícios que eles têm em relação aos médios e aos pequenos, eles conseguem competir com quem tá vindo de fora. E aí quem impôs a taxação. Porra, de 50... Isso daí é só pra sacanear mesmo. Porque é aquilo, cara. É o pobre que compra, porra. Isso daí é maior vacilação. Isso daí eu fico... E outra coisa, não é como se o governo estivesse dando exemplo. Porque uma coisa não, pô...
presidente está economizando, os ministérios Sim, estão enxugando, Sim. estão fazendo a lição de casa, e aí estão exigindo um sacrifício, um esforço nacional, né, pra gente passar por um momento difícil. Não, tá lá a Janja comprando sofá de 100 mil reais, né, de controle remoto, que eu nem sei que porra que faz um sofá com controle remoto, tá lá usando nosso dinheiro. O IBGE gastou 6 milhões de reais, o IBGE, que é pra fazer pesquisa, instituto, gastou 6 milhões de reais em camarão e canapé pra ficar fazendo festa. Né? 6 milhões de reais pro 6 IBGE milhões? comprar camarão e canapé. Fala, não precisa acreditar em mim, porque depois eu vou lá, difusor de fake news. Põe no Google agora lá, vê lá o site oficial do governo. Né? Coloca lá os 6 milhões de reais, camarão, canapé e IBGE. Vai achar no Google quem tá assistindo agora. Vamos lá, a gente tá achando esses 50 dólares aí, a gente mata esses aplicativos aqui no Brasil, não mata? Claro. E provavelmente já vai matar um que tá morto aqui no Brasil, que é os próprios Correios. Que já não funcionava, imagina sem compra internacional. Aí já era. Se você soma o ICMS, dá 92%. Porque fica imposto sobre imposto. E mais do que isso, a gente paga imposto sobre o frete também, como se o frete fosse um produto. Aham. Então, dá 92%. Quem é que vai pagar 92%? Absurdo. Hoje já acho um absurdo a gente pagar 40%, 50%. Porque vamos lembrar, Tiradentes morreu por causa de 20%. A gente paga 40, 50 e tá todo mundo de boa. O Tiradentes achar um absurdo. O cara chegou ao ponto de ir morrer, ser enforcado por causa de 1/5. Que era o famoso quinto dos infernos, 20%. Aí a gente paga 40, 50, vai pagar 92 e tá todo mundo, né? É foda. Aí eu né? brigo com a Haddad, a culpa é minha.